Olá, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, nesse que é o quarto workshop da trilha de capacitação da jornada Rumo à COP30, uma iniciativa conjunta da CNSEG, FEBRABAN e Ambima. Eu sou Luciana Dallagnol, sou superintendente de sustentabilidade da CNSEG, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou explicar aqui rapidamente a dinâmica, tá, do nosso workshop. A gente vai começar com uma pílula de conhecimento, trazendo um pouco da visão técnica do assunto. Hoje, o tema aqui da nossa conversa vai ser governança para tomada de decisão. E para esse momento, a gente vai contar com a participação do time da UNEP-FI. E, na sequência, a gente vai apresentar para vocês um case prático com um time da Caixa Econômica Federal. E já fica aqui o nosso agradecimento pela participação dos painelistas hoje. Ao final do workshop, a gente vai abrir para perguntas, algumas regrinhas aqui para deixar vocês a par. As perguntas elas devem ser feitas via funcionalidade aqui de perguntas e respostas, que vocês vão encontrar aqui no aplicativo, e elas vão ser agrupadas e respondidas por ordem de chegada. First in, first out. E gostaríamos de avisar a todos vocês que esse workshop está sendo gravado. E para dar início à nossa conversa, eu vou passar aqui a palavra para o Luiz Pires, da Ambima, para ele trazer um pouco da visão da instituição, da Ambima, sobre esse tema. E logo depois gostaria de escutar um pouquinho da Cíntia, que está representando aqui a FEBRABAN, fala um pouquinho e depois a gente dá início, então, ao workshop. Vamos lá, Luiz, com você. Obrigado, Luciana. Bom dia a todos e todas. Reforço aqui o agradecimento ao time da Caixa, ao time da UNEP-FI, que estão aqui de uma forma muito generosa, compartilhando conhecimento, né, um pouco desse aprendizado de bastante tempo, né, de muito conhecimento construído. Acho que é muita estrada rodada para conseguir, né, ter a capacidade de contar um pouco dessa história, né, num ambiente como que a gente está trazendo aqui. Quando a gente fala de governança para tomada de decisão, a gente está falando daquele conjunto de regras, políticas, procedimentos e processos que fazem com que uma ideia, uma proposta, né, que foi colocada, né, como tópico, então aqui no caso, como que a gente olha para essa agenda, né, de risco climático, ela faz parte desse processo de tomada de decisões da organização, né, e a gente sabe que quando isso não tem, né, um fluxo estabelecido, ele fica na dependência das pessoas terem a vontade, ou tenham, né, o desejo, ou pensarem em fazer aquilo. Então, acho que a partir do momento que a gente entende que é um tema que faz parte dessa nossa jornada, né? Então, quando a gente cria uma estrutura para que isso aconteça dentro da organização, a gente perpetua esse processo, a gente perpetua esse conhecimento de uma forma estruturada, considerando todos os olhares que seriam possíveis. Então, acho que é um pouco dessa conversa que a gente vai ter hoje, né? Reforço aqui o agradecimento ao time da UNEP-FI e da Caixa, né, por compartilharem um pouco dessa história, desse aprendizado conosco. Queria passar agora para a Cíntia falar um oi aqui em nome do time da FEBRABAN. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luciana. Em nome da FEBRABAN, eu também quero agradecer aos nossos palestrantes de hoje, também a todos os participantes que estão aqui. Acho que esse tema, como o Luiz bem colocou, né, governança para tomada de decisão, acaba sendo um grande guarda-chuva de todos os outros temas que a gente tem passado durante essa trilha. É muito bom ver a sala cheia para discussão. Eu acho que governança, para tudo que a gente vai fazer, acaba sendo primordial. O papel da liderança, o olhar do fluxo, a inclusão de tudo isso na estratégia, né? De toda essa agenda que a gente vem discutindo. Desejo um bom evento para todos e volto a palavra para a Luciana. Bom dia. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cíntia. Aqui para o mercado segurador, esse tema ele é cada vez mais central, né? Até para as instituições que buscam aí preparar para um futuro que tem sido marcado cada vez mais por riscos, incertezas, e quando a gente busca, então, integrar clima, biodiversidade, nesse contexto de governança, isso não é uma questão só de responsabilidade socioambiental, mas também de uma estratégia que tem que estar ali no core das empresas, né? Como a gente transforma dados, análises de risco e impactos em diretrizes claras para orientar investimentos, criação de produtos e também as políticas internas das companhias.
Entendemos, assim, sem dúvida, que esse é um caminho para fortalecer a resiliência das empresas, a sustentabilidade das empresas a longo prazo, ampliar a confiança dos reguladores, dos investidores, da sociedade como um todo. E, obviamente, que a gente não tenha só esse olhar nos desafios que essa agenda traz, mas também que a gente esteja atento às oportunidades, né? E que a transição climática e essa agenda de biodiversidade, sem dúvida, trazem também oportunidades para os nossos setores. Vamos dar início, então, aqui ao nosso bate-papo, e é com grande satisfação que eu passo a palavra para Paula Perão, da UNEP-FI. Paulinha, com você. Obrigada, Luciana, obrigada, CNSEG, Ambima, Febraban, é um super prazer a gente estar aqui com vocês hoje. Uma dúvida, vocês veem minha tela só para garantir que eu estou passando? Vemos sim. Perfeito. Sim. Então, muito obrigada a todos. Como a própria Luciana, né, o Luiz e a Cíntia já anteciparam, a agenda de hoje, né, do workshop de hoje, ele é uma agenda muito cara, uma agenda muito importante, exatamente pelo ponto de que, para que a gente consiga, né, completar a jornada inteira de descarbonização nas instituições financeiras, muitas das decisões passam por realmente a gente ter uma governança do assunto e incluir isso dentro da tomada de decisão. Porque sem isso, exatamente como o Luiz mencionou, às vezes a gente tem processos e procedimentos esparsos e a gente precisa que isso tenha todo um arcabouço para que essa jornada possa ser completa. Então, a ideia de hoje aqui, né, a pílula de conhecimento técnica do lado da UNEP-FI, a nossa ideia é realmente passar um pouco pelo contexto, né, a importância desse tema, e passar por alguns exemplos, e aí, com isso, depois ter realmente um exemplo bem prático de instituição financeira. E, para começar, a gente já vem falando, né, desse framework, que é a jornada climática que a UNEP-FI criou, desde o início desses webinars. E eu acho que é importante enfatizar, né, que esse círculo, ele realmente é um círculo retroativo, a gente pode ir e voltar em vários momentos, mas que realmente esse ponto, né, tanto da governança quanto da tomada de decisão, ele é um ponto-chave para que a gente consiga avançar na agenda. Eu vou começar aqui falando um pouco, dando um contexto global, passar para o Brasil, e aí depois eu passo aqui para o meu colega Fernando. Eu acabei não me apresentando, mas eu sou a Paula Peirão, eu coordeno aqui a rede da UNEP-FI no Brasil, e o meu colega Fernando Salazar é o coordenador de clima da região da UNEP-FI. E para quem não conhece a UNEP-FI, a gente né, a iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, que existe há mais de 30 anos, tentando, né, ajudar o setor financeiro a avançar na agenda de finanças sustentáveis. E por que isso é tão importante, né? Eu acho que ao longo de todos esses webinars, a gente já tem discutido, né, a importância, e que a gente tem visto que riscos climáticos e de natureza e suas conexões, elas têm aparecido cada vez mais no nosso dia a dia. E eles têm se concretizado em riscos para as instituições financeiras cada vez mais. Junto com isso, começam a aparecer, exatamente como consequência disso, uma série de marcos, iniciativas voluntárias e novas regulações que vêm exatamente para tentar responder a todos esses riscos. E aí, o que isso quer dizer, né? Eu gosto muito desse quadro, porque do lado esquerdo, né, a gente tem todo o lado de clima, e do lado direito um pouco o lado de natureza e como eles se complementam. A gente tem primeiro os grandes marcos internacionais, como o Acordo de Paris, que vai fazer agora, né, 10 anos na COP30, que estamos todos esperando e ansiando para esse grande marco, que traz, então, né, marcos globais para que os países, nações, realmente consigam começar a avançar em toda a temática do clima. E o irmão dele, digamos assim, que veio muito depois, agora nesses últimos anos, o Marco Global de Biodiversidade. Depois disso, a gente começa a desdobrar isso em questões específicas, né, para o setor financeiro. Né, inicialmente começaram a aparecer os frameworks globais, como o TCFD, que todos já conhecem muito bem, que é, né, a força-tarefa
de financial disclosures para o clima, eu sempre esqueço como é que fala a palavra toda em português, e o irmão dele para a natureza, né, o TNFD. E como a gente já sabe, também isso vem, né, cascateando, então, em não só, né, standards de reporte, como também em regulações. Então, a gente vê, né, agora a gente já tem aqui FRS, SSB, S1, S2 entrando, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas então a gente sai de ter frameworks globais para, inclusive, começar a vir regulações. Por que eu estou falando tudo isso? Todo mundo já sabe, né, um pouco desse movimento e desse contexto, mas eu só digo isso porque é muito importante o movimento que a gente vê ao longo dos últimos anos no contexto global, com relação a, desde marcos a regulações de clima e natureza. E com isso, se faz necessário, então, ter todo um arcabouço, ter toda uma governança e ter todo, né, um arcabouço de tomada de decisão para que as instituições financeiras consigam efetivamente implementar, né, esta jornada de descarbonização e fazer frente a todos esses potenciais riscos. Não é à toa também que todas as iniciativas, né, voluntárias do setor financeiro que nasceram ao longo desses últimos anos, né, então o primeiro sendo o PRI, os princípios de responsabilidade e investimento, e os seus irmãos, né, que estão debaixo do guarda-chuva ainda da UNEP-FI, os princípios de responsabilidade bancária e os princípios de responsabilidade em seguros, o primeiro princípio de todos esses é exatamente alinhamento à governança e tomada de decisão, porque é daí que a gente parte. A gente tem que partir de conseguir fazer o alinhamento a esses grandes marcos globais, alinhar a governança, realmente entender, né, esses riscos e incorporar isso dentro da tomada de decisão da empresa. E isso vai querer dizer criar políticas, criar processos, criar equipes, ajudar a fazer uma análise de gestão de risco adequada, criar uma linha de defesa, até gerar as oportunidades e novos serviços, produtos e serviços e, consequentemente, também engajamento com os clientes para que a gente realmente consiga fazer esta transição. Então, eu só trago esse ponto de novo também porque eu acho que assim não é uma coisa nova, mas muitas vezes, né, na correria do dia a dia, agora que esse tema já está muito dentro da nossa discussão, esquecemos a importância de começar aqui com o primeiro ponto, que é alinhamento e governança para esta tomada de decisão. E aí, aqui, só uma curiosidade que pode ajudá-los que estão conosco aqui hoje. A gente faz, no final do ano passado, lançou esse estudo, que é mais específico de natureza, já existe um para clima e agora a gente lançou um para natureza, um estudo da UNEP-FI, junto com a Deloitte, que se chama Nature in the Boardroom, que é muito interessante esse estudo, porque ele, inclusive, discute muito o porquê. Então, por que esses temas são tão importantes? Por que esses temas podem causar um impacto dentro da sua organização? Desde questões regulatórias, desde questões, né, de deveres para com os seus investidores, desde riscos financeiros e desde todas as decisões que se podem tomar com clientes, até o como. Então, tá bom, entendendo que isso é importante, como que eu incorporo isso dentro da minha governança? Como que eu incorporo isso dentro da minha tomada de decisão? Em que nível de governança, né? Desde o nível do conselho até o nível de um CEO, CFO, COO e até todos os níveis, né, de diretoria e operacional, quais são as perguntas que eu tenho que estar fazendo? Quais são as equipes que eu tenho que estar criando? E o que eu deveria estar questionando e criando para que, de fato, exista uma governança para riscos climáticos e também, nesse caso, riscos de natureza, para que, de fato, esteja transversal dentro da instituição financeira. Então, para aqueles que não viram esse estudo, eu recomendo muito vocês darem uma olhada, porque realmente ele dá muito um passo a passo, principalmente para quem está começando e querendo fazer essas primeiras perguntas.
E aí, aqui agora eu aterrizo no Brasil, né? Estamos no Brasil, 2025, há 2 meses da COP30, com muitas ações acontecendo nesse momento. Mas a verdade é que a gente vê que nos últimos anos o Brasil tem tido diversos avanços de políticas públicas e regulamentações e regulações e normas com relação a questões socioambientais e climáticas. Então, a gente vê, né, tanto o regulador bancário, né, no papel do Banco Central do Brasil, como o CVM, né, pelo lado de investidores, e SUSEP do lado das seguradoras, caminhando numa jornada de regulações cada vez mais detalhadas, né, primeiro com questões socioambientais e já entrando no detalhe não só de risco climático, mas também de transparência e divulgação. Eu não vou entrar no detalhe aqui, né, de todas as regulações, porque não é a pauta de hoje, mas eu acho que o ponto importante é dizer que a gente, né, tem avançado no país com uma série de regulações, o que também, né, nos traz a, independente de tudo que eu já falei, né, globalmente, a gente também responder a isso, né? Então, também responder criando, né, governanças, criando políticas, criando responsáveis, equipes e procedimentos para a tomada de decisão. Então, isso é um processo que vem acontecendo no Brasil ao longo desses últimos anos e vai ser bem interessante ouvir depois, né, um exemplo prático de como que isso, né, cascateia realmente no dia a dia das instituições financeiras. E aí, só um último, né, exemplo aqui do Brasil, porque eu acho que também ele é interessante a entender, né, como que isso resulta em mudanças, né, de tomada de decisão dentro das instituições financeiras. Eu queria chamar a atenção para o Plano de Transformação Ecológica, né, lançada pelo Ministério da Fazenda em 2023, que é uma política pública com diversos eixos, exatamente com a proposta, né, de avançar em sustentabilidade não só ambiental, mas com justiça social, emprego e produtividade. E eu quero chamar a atenção especificamente para o eixo de finanças sustentáveis, porque lá foram criados diversos programas, políticas e produtos exatamente para conseguir, né, fomentar esta transição de baixo carbono e justa. E um ponto muito específico, né, desse plano de transformação ecológica é a taxonomia sustentável brasileira, que é uma categorização de atividades sustentáveis, mas que é muito mais do que uma categorização, né? Eu acho que é importante falar da taxonomia sustentável brasileira, porque ela vem como um primeiro passo para poder realmente categorizar atividades para que depois, então, as instituições financeiras e a economia real possam, né, ajudar a fazer as suas transições. E eu acho que um ponto muito importante, provavelmente muitos de vocês viram, foi afirmada e, né, aprovada no Comitê Interinstitucional há 2 semanas atrás, a primeira fase da taxonomia. Ela deve ser publicada agora em setembro, com muitos passos, né, a vir, mas que também terão diversas, né, consequências em termos de tomadas de decisão para as instituições financeiras, né, tanto bancos, investidores e seguradoras. Tanto desde entender, né, o portfólio, fazer esta categorização, até a tomada de decisão de investimentos para o futuro. Então, de novo, só trazendo um exemplo de como também a gente tem uma série de indutores que estão trazendo e mostrando a importância de todas essas ferramentas e a importância da governança e da tomada de decisão para que isso ocorra de uma forma realmente transversal na instituição financeira. Então, essa pílula introdutória, eu termino por aqui, vou passar agora para o meu colega Fernando, mas só terminando com a palavra, né, importante, que a gente sabe que a agenda está avançando, não só a agenda, né, de regulação, como a agenda também voluntária, agenda de negócios. A gente está vendo muitos avanços nesses últimos anos, e a gente sabe
que as instituições financeiras estão trabalhando muito para fazer todo esse alinhamento, seja via regulação, compromissos, por negócios e etc. E é muito importante que, desde o conselho até a diretoria, até todos os pontos, estejam muito claros, né? Todos essas políticas e processos e tomadas de decisão para que isso possa acontecer da forma mais clara e transversal possível. Mas então, com isso, eu termino aqui a minha pílula, né, inicial, e vou passar para o meu colega Fernando, que vai dar uma série de exemplos de como isso vem acontecendo em diferentes instituições financeiras. Obrigada. Eu vou passar para você, Fê. Obrigado, Paula. Realmente é um prazer para mim sempre estar com todos os parceiros do Brasil. Progressivamente, acho que nestas diferentes sessões que eu vou conhecendo, não, compartilhando tempo com vocês, espero que vocês possam ver uma melhora no meu português. Não prometo nada, mas vou colocar a melhor atitude nisso. Então, obrigado, Paula, pelo contexto. Se você me permite parar um minuto nesta slide para lembrar um pouco por que essa jornada climática nasceu. Acho que é muito gráfico, não? É muito visual como é que distintas iniciativas são apresentadas nas instituições climáticas, na questão climática nas instituições, sim, também todos os atores, todos os padrões que vêm que formam parte dessa estrutura, não? Da Climate Journey. E na final das contas, acho que o Climate Journey busca delinear algumas linhas da ação para mais ampla, responder todos estes frentes para a organização, é realmente criar essa mudança, uma estrutura de gerenciamento nestas organizações. Acho que a próxima slide pode ser um bom um bom framework que você apresentou, mas no lado é uma cidade central, que você conta com uma série de ferramentas, processos, tomada de decisão que entram em jogo. Eu acho que estão mais no lado esquerdo, sim, da tomada de decisão para fazer operativa, para passar do design da arquitetura à ação. Então, vou agora enfatizar mais nessa parte da tomada de decisão com alguns exemplos na próxima slide. É que já me conhece um pouco, ou me está conhecendo, sabe que eu gosto de exemplificar, trabalhar em estruturas sinto que sim, nesse caso prático a magia se perde um pouco, sim. Realmente o que procuramos é quebrar mitos, ver práticas reais e documentadas. Então, hoje vou tentar compartilhar com vocês alguns casos observados na indústria que podem eventualmente ser de interesse para você, ou simplesmente de reflexão, sim, mas para aquelas instituições que estão agora buscando alguns mecanismos, ou como eu gosto de chamar, aceleradores de mudança, acho que esses decisões conceituais a tomar de decisão real. Então, vou compartilhar alguns exemplos que se podem ser de utilidade para você. Na próxima slide, acho que vou incluir um breve disclaimer, só para reforçar a natureza destes casos de exemplo. Nesse sentido, gosto de começar com o apetite ao risco e aos limites de tolerância. Como Fernando, você deixa eu sabe, interromper o você Risk só um Appetite Framework, minutinho. sim.
Me perdoa, que eu acho que está com um probleminha na conexão. Eu vou convidar meus colegas painelistas a fechar a câmera, porque talvez melhore a conexão um pouco do Fernando, porque está travando um pouquinho a fala dele. Obrigada. Vai lá, Fernando. Obrigado. Você pode me escutar? Sim, Sim, consigo te sim, escutar. sim. Claro. Desculpa pela incidência técnica. Tentarei que qualquer dúvida, qualquer coisa, eu sempre estou disponível bilateralmente, sim. Sem problema. Mas voltando neste caso prático dos limites de tolerância de risco e o apetito de risco, um, acho que este documento, o Risk Appetite Framework, é o documento mais confidencial e privado que uma instituição financeira pode ter. Também é um documento que reflete toda a estratégia de risco, a estratégia de crédito e passa pelo nível mais alto de aprovação da função de risco, não? Comitê de risco presidido pelo CRO. Existem muitas instituições que já têm incluído o risco climático como resultado da sua materialidade neste documento, como é o caso desta instituição colombiana. Aqui eles detalham que nessa estrutura incluem definições do limite de risco, das partes interessadas, eles também têm alguns objetivos, métricas numéricas para as diferentes linhas de negócio, tipos de risco, e como isso informa também a estratégia comercial geral. Então, acho que exercícios de alinhamento de portfólio, cenários, de testes de estresse, outros tipos de modelagem de risco podem ajudar a alimentar esta decisão, esta tomada de decisão, pois podem fornecer informações importantes, tanto direcionais quanto numéricas. Na seguinte lámina, no seguinte caso, que vai ser para política sectorial e listas de exclusões, em, esto é um caso de como as entidades regulam por meio de políticas, listas de exclusões ou outras normas internas as condições de acesso ao financiamento e os termos de algumas das suas operações. Aqui você pode ver eh, aqui as instituições podem ter distintos tipos de abordagens, como é a criação de uma política climática multissetorial única, como é o caso desta instituição sul-africana. Mas, no contrário, algumas instituições também, nas distintas políticas setorial, excluem aspectos-chave de financiamento e atividades sensíveis ao risco climático. Independentemente do arquetipo escolhido nessa tomada de decisão, acho que estas políticas ajudam a delimitar o perfil de risco diante de sectores chave na transição climática. Na próxima slide, o próximo caso, em termos de design organizacional, acho que uma iniciativa-chave é o modelo de risco que é implementado em toda a organização, em todas as suas funções. Um modelo comum que é tradicionalmente abordado em modelos de gerenciamento de risco é o chamado modelo de três linhas de defesa, Three Lines of Defense, no inglês. Em, Acho que é um caso não só para clima, alguns riscos financeiros e não financeiros, como é o risco cibernético, que está agora na moda, também usa esta estrutura, mas acho que para o caso de clima é interessante porque as instituições tem dividida a toma de ação, a toma de decisão no negócio, na linha de risco e na linha de auditoria. Então, essa primeira linha é o próprio negócio, que lida diretamente com o cliente, como podem ser os executivos de contas ou desenvolvedores de negócios. Numa segunda linha, são os gerentes de risco, como os diretores de risco, de crédito, de mercado, bem como também equipes jurídicas e de operações. Na última linha, normalmente é localizada a função da auditoria,
que se encarga de revisar os processos e a troca de informações entre as linhas 1 e 2. Então, você pode ver aqui o exemplo que uma instituição turca faz para a sua organização. Na seguinte lâmina, opa, começa bem controvérsia. Não sei se existe algum board member nesta chamada. Em caso afirmativo, peço-lhe que eu cubra os ouvidos, porque, não, estou brincando. Realmente neste slide não me vou alongar muito, porque o lado esquerdo é um pouco a arquitetura da governança que uma instituição pode ter, sim? Os diferentes comitês, como é a decisão sobre como a governança se desenrola na estrutura organizacional, mas o interessante acho que é o lado direito, que são os incentivos executivos. Às vezes, como é o caso dessa instituição de Singapura, embora, bem, eu também tenha visto no Brasil, mas não vou dizer o nome porque não se trata de fazer inimigos nesta chamada, mas em suma, às vezes estes incentivos podem ser criados para acelerar ou tornar mais doce, tudo depende de como você quer verlo, mas essa tomada de decisão é que pode ajudar na transformação de negócio. Mas em qualquer caso, esse mecanismo pode impactar as carteiras, não? O bolsillo, como a gente diz em espanhol, de quem está no topo da organização, mas também quem trabalha nas linhas de negócio. Então, aqui deixo isso para a cultura e o ritmo de cada entidade, mas neste caso da entidade de Singapura, você pode ver alguns KPIs, KPIs de desempenho nas métricas de transição climática que alimentam um painel, dashboard que eles chamam de incentivo. Algumas instituições também incluem performance and ratings, ESG. O KPI é uma coisa que as instituições podem escolher, mas normalmente o incentivo sempre é positivo, sim? Sempre nunca busca uma penalização, mas busca um incentivo positivo para ajudar a que essa mudança, esse novo modelo de negócio possa ser win-win, não? As instituições buscam que o incentivo seja um win-win strategy. E finalmente, eu vou terminar com dois cases mais. Esta iniciativa procura apoiar a tomada de decisão em circunstâncias que exijam reforço específico. Como, por exemplo, esta due diligence reforçada em alguns clientes sensíveis à transição, ou que possam ter outros riscos reputacionais que podem ser sujeitos a triagem adicional. Nuevamente, esa iniciativa es una medida tradicional de risco que se aplica neste caso ao risco climático, mas pode reforçar a implementação de um plano de transição em setores claves, estratégicos da instituição. Acho que é uma iniciativa interessante de tomada de decisão para reforçar o estudo de viabilidade de projetos e a credibilidade de alguns planos de transição para exposições sensíveis, como é o caso desta instituição australiana, que o que aplica sobre o seu portfólio de hidrocarbonetos. Finalmente, a última iniciativa em termos de alertas precoces, early warning systems, não, que algumas instituições chamam, para certas instituições, vemos que alguns bancos elaboram estas watch lists ou listas de observação, onde são definidas algumas métricas de tolerância e limite para certas exposições, como é o caso desta instituição espanhola, que define um número percentual máximo de receita consolidada dos seus clientes com atividades na indústria de geração de energia. E finalmente, a última slide, com isso cerro a minha fala.
mas não sem antes compartilhar os contatos da minha equipe no Brasil, que acompanham as nossas instituições em toda a sua transição sustentável. Eles ajudam dia a dia para que muitos de vocês tenham liderança sólida nesse assunto e vocês encontram sinergias, vantagens competitivas nessa transformação de negócio. Convido a vocês a entrar em contato com nós, conhecer a nossa rede de membros e aliados, que acho que é como uma Champions League das finanças sustentáveis. A gente vai fazer, ou vai tentar fazer tudo possível para torná-los vocês como uma instituição, uma entidade legendária, como pode ser o Real Madrid, não? Eu sou da Espanha, então vocês brasileiros, reis do futebol, sabem o que eu estou falando. Mas, bem, paro com brincadeiras. Como sempre, um prazer colaborar com você. Obrigado novamente aos nossos parceiros pelo espaço e pela organização. Esperamos que você tenha achado útil esta sessão. Obrigado. Fernando, muito obrigada pela sua apresentação. Você já é um mexicano brasileiro, né? Já está falando português aí perfeitamente bem. E é isso, muito obrigada, foi super interessante. Paula também. A gente vê, né, como tendências ao longo do tempo, né, como os frameworks globais eles acabaram influenciando padrões de reporte e como que isso vem impactando até em novas regulações setoriais, como a gente já vem percebendo aqui nos nossos setores, né, de seguros, financeiro, bancário. Essa importância desse alinhamento, né, entre políticas das empresas, os processos, gestão de riscos e como que isso impacta, né, na geração de produtos, serviços, engajamentos com os clientes. Isso é super relevante. O que a gente espera com isso tudo, né, acho que ficou muito claro para a gente, que é uma segurança para os stakeholders das empresas envolvidos, né, nas companhias, no que se refere a riscos climáticos e riscos da natureza, assim, para uma melhor tomada de decisão. Para o Brasil, a Paulinha trouxe aqui, né, que já existem muitas políticas públicas e regulações setoriais focadas especificamente nos riscos socioambientais e climáticos, e como que esse tipo de discussão que a gente está trazendo hoje nesse workshop impacta diretamente na transparência e divulgação, né? Foram citadas aqui as iniciativas do governo do Plano de Transformação Ecológica e Taxonomia, que não só a CNSEG, mas a Ambima e Febraban também participaram de perto, até porque existe aí uma grande expectativa, né, do impacto disso tudo aqui para os setores. Bom, vou terminar essa primeira parte do nosso workshop trazendo uma colocação trazida logo no iniciozinho da fala da Paula, que a jornada de descarbonização ela passa pela governança para subsidiar a tomada de decisão. Eu acho que isso tem que ficar no radar aqui, né? Como que esse tipo de reporte, como a padronização disso, isso vai subsidiar as melhores decisões e que vão impactar positivamente nessa jornada de carbonização dos setores das empresas. E isso fica muito claro nos exemplos trazidos pelo Fernando, e estou curiosa para saber um pouquinho mais do case que o time da Caixa Econômica Federal vai trazer aqui para a gente, o time da Caixa. E eu vou passar agora, então, para o Jean e para o Luiz Felipe para apresentarem o case, então, para vocês. Muito obrigada. Bom dia, obrigado, Luciana, obrigado a todo o time aí da UNEP-FI, CNSEG, Febraban e Ambima. A gente está muito feliz aqui de representar aqui a Caixa nesse curso, nessa webinar, para a gente esclarecer um pouco, conversar. A gente já está aprendendo muito aqui nesse início de aula, isso é super importante, porque de fato, como a Paula Peirão falou aí, é uma grande jornada e essa jornada ela exige uma ação contínua e muito firme para que a gente evolua no que a gente precisa. Eu trouxe aqui uma apresentação para facilitar a nossa aula aqui, o nosso bate-papo, né? Vamos falar mais num bate-papo, porque é importante demonstrar que o processo ele tem um início, né? E a gente precisa reconhecer e valorizar
todos os passos que a gente deu para chegar onde a gente chegou, especialmente nessa agenda. Eu vou dividir essa aula aqui com o Felipe. Vou iniciar aqui falando um pouco de como é que tudo isso foi estruturado aqui na Caixa, dentro, inclusive, na governança, como isso também se expandiu para o nosso conglomerado. E, na sequência, a gente falar um pouco dos artefatos que a gente estruturou aqui para fazer este assunto chegar na governança e tornar-se pauta da governança também. E, posteriormente, o Felipe vai falar um pouco da nossa jornada rumo à neutralidade climática também, que é o objetivo, ao final, de todos nós aqui, quando tratamos desse tema, não é? Em relação à Caixa, eu acredito que ela dispensa algumas apresentações, por nós sermos um banco que tem 164 anos de história no Brasil. A gente fala que a Caixa nasceu com uma missão altamente orientada para a responsabilidade socioambiental, né? A sua origem ela foi criada ali mesmo para permitir o microcrédito, as soluções para mulheres como o penhor e um banco de poupança para que aqueles que queriam comprar a sua liberdade, né? Então, é algo assim que nos orgulha muito a nossa origem, mas um banco que tem que evoluir, que avançar e se modernizar cada vez mais. Por isso que a gente revisitou o nosso planejamento estratégico o ano passado, com apoio de consultorias internacionais importantes, e nosso propósito está muito orientado para esta finalidade de transformar a vida das pessoas. Tem um valor aí muito forte entre esses que estão vendo aí na tela, de cuidar das pessoas e do planeta. Um banco do nosso porte, com mais de 150 milhões de clientes, né, com ativos importantes, inclusive também na nossa carteira de crédito, um corpo funcional gigante aí com 80 mil empregados e a nossa capilaridade, que é uma marca forte. A gente está presente praticamente em todo o Brasil, em todos os municípios, levando serviços, produtos e também exercitando o nosso papel de agente executor de políticas públicas. Muitas políticas públicas são feitas por meio da Caixa e isso nos aproxima muito do território na perspectiva do desenvolvimento desses territórios. E aqui eu já conto um pouco de como a gente veio trabalhando a sustentabilidade. Se a gente está aqui trocando e falando de um case, é importante a gente compartilhar como é que essa jornada começou, não é? E aí, vou destacando também que alguns elementos que a gente valorize isso. Por exemplo, a adesão ao Protocolo Verde, um instrumento que o governo inicialmente fez, especialmente para os bancos públicos, mas ele foi crucial. Por quê? Porque ele tinha diretrizes muito claras, ainda em 1995, de orientar o que os bancos, nesse caso somente os bancos públicos, poderiam fazer em prol de uma gestão ambiental, de um desenvolvimento sustentável, né? E, a partir daí, outros movimentos empresariais também foram muito importantes para a gente começar a trabalhar essa agenda de forma mais robusta, mais instrumentada dentro da instituição financeira. O Pacto Global, também esse movimento empresarial, também foi crucial para nós. A gente começou a partir tanto do Protocolo Verde, como do Pacto Global e suas diretrizes, suas ambições para as empresas que eram membros do Pacto, a gente estruturou dois instrumentos importantes aqui, ainda em 2004, que foi a política de responsabilidade social empresarial e uma política ambiental. Então, a partir daí, isso também é orientado por uma estratégia que já dava sinalizações do que é que nós, como bancos, poderíamos fazer, e a gente foi conseguindo avançar dentro deste movimento interno, né? Isso criou as bases para a gente criar as primeiras estruturas dedicadas a esses temas dentro do banco. Foram criadas duas gerências nacionais, uma orientada para meio ambiente e a outra para trabalhar a responsabilidade social empresarial, que já foi essa estrutura de 2007 até 2013, quando essas duas gerências foram unificadas e criamos a Gerência Nacional de Responsabilidade Socioambiental. Isso é importante porque a governança autorizou a criação dessas estruturas para desenvolver não só os pactos que a gente aderiu, mas também desenvolver isso na empresa. Em 2014, com a regulação do Banco Central, a 4327, que obrigou as instituições financeiras a criarem as suas políticas de responsabilidade social e ambiental inicialmente, depois veio mais à frente 21 para incluir o climático, né? Isso já deu um status diferente dentro da empresa, porque uma política
nas instituições financeiras, acredito também nas assets, aí, na Seguridade, é um instrumento que, né, tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração e passar a ser acompanhado por estes, né? Então, dentro da governança, isso passa a ter um outro patamar de verificar como essa política vem sendo desenvolvida. E isso aqui, dentro da Caixa, culminou também com o avanço dessa estrutura de gerência nacional. Ela alçou a estrutura de uma diretoria executiva. E essa diretoria executiva, com o dirigente estatutário, que eu passei a responder por isso, desde 2023, isso nos dá o quê? Direito à voz, voto e veto dentro dos comitês, que é estruturas que decidem os rumos da empresa, que acompanham o dia a dia da empresa, né? Que, de forma ainda mais progredindo, culminou em 2024, numa revisitação que a gente fez da estratégia e da estrutura na criação de uma vice-presidência, que a gente passou a ter uma vice-presidência, e isso nos coloca dentro dessa pauta em outras estruturas, a exemplo aqui da nossa estrutura organizacional que vocês estão vendo aí na tela. No Town Hall da Américas? Ou... Olá, tem um áudio aí escapando. Dentro da estrutura, a gente passa a compor, a ter uma vice-presidência entre as 12 vice-presidências, compondo o conselho diretor do banco e tendo uma influência também nas subsidiárias, né? Na Caixa Seguridade, na Caixa Cartões, na Caixa Loterias e na Asset. Então, a gente passa a ter uma interação da vice-presidência com a unidade de relacionamento também com essas diversas estruturas das subsidiárias, para poder a gente desenvolver o mandato que a gente precisa em relação ao tema da sustentabilidade, que atua com responsabilidade social, ambiental e climática. Isso é importante porque veio junto, na discussão da estratégia do banco, a vice-presidência estando lá nesse espaço de decisão que a governança propicia, a repensar os direcionadores estratégicos, né? E dentro da prioridade estratégica que foi redefinida ainda em 2024, a sustentabilidade com a cidadania, que é intrínseca à sustentabilidade, mereceu uma prioridade estratégica, passou a ser um pilar dentro da estratégia do banco, e isso muda completamente o patamar na forma como a gente desenvolve essa agenda. Então, fica a recomendação aqui também na estrutura dos bancos, assets e empresas seguradoras que estão aqui, da importância dessas estruturas a partir de diretrizes muito claras e avançando para trazer esse tema para ele ganhar corpo e espaço, para fazer exatamente o que é importante dentro da instituição financeira, ou, no caso aí, uma asset ou uma seguradora. E isso nos deu espaço para estar nesses colegiados de governança. Como é que está a sustentabilidade na estrutura da governança da Caixa? Primeiro, o Conselho de Administração, que é que acompanha as políticas e a estratégia do banco, passamos a ter um comitê de assessoramento ao Conselho de Administração, com a presidência, com a participação do vice-presidente, com a diretoria, com a diretora de governança e estratégia, com a vice-presidente de riscos, então compondo esse comitê de assessoramento, com um membro independente também, que é quem preside, e com isso a gente passa a discutir com esse comitê de assessoramento as matérias que tanto vão ser levadas ao Conselho de Administração, como também as matérias que a gente quer que a governança direcione. Além disso, estamos semanalmente participando com o nosso vice-presidente, Paulo Rodrigo, do Conselho Diretor. Além disso, o vice-presidente compõe o Comitê de Riscos e Capital, então, discussões importantíssimas para uma instituição financeira, e eu, como diretor executivo, participo do Comitê de Contratações e Sustentabilidade. Então, veja como isso muda o patamar. Avançando, a gente tem aqui ainda que artefatos a gente estruturou para poder conduzir esta governança da pauta dentro da instituição. Então, a gente dividiu aqui esses artefatos de governança em 4 níveis. O primeiro nível mais importante é o nível estratégico, depois tem o nível institucional e de mobilização, que artefatos são utilizados que favoreçam a condução da agenda dentro dessas 2 perspectivas, os habilitadores também e outros que todos aqui devem conhecer, aqueles que são de monitoramento, reporte e verificação. O primeiro, que é o estratégico,
a gente vem da parte regulatória, que é super importante, que é a própria política de responsabilidade social, ambiental e climática. Ela também teve por adesão a Caixa Asset e também a Caixa Seguridade, que aderiu e fez sua própria política de responsabilidade socioambiental e climática. A política ela é super importante, eu vou mostrar no próximo slide aí um QR Code para vocês se interessarem em baixarem, mas ela orienta, ela se desdobra também em planos de implementação e indicadores que são importantes para a governança atuar, especialmente chegar no Conselho de Administração. Isso orienta também o nosso planejamento estratégico, que além do nosso propósito, visão e valores, definiu a sustentabilidade como um dos pilares. E aí a gente passa a levar isso também para a Asset e para a Seguridade, além de trabalhar isso dentro de toda a IF. Importante a gente considerar também outro artefato que é a matriz de materialidade, super importante para definir os temas materiais para o banco, a forma como a gente vai reportar. A gente faz isso também ouvindo os clientes, todos os stakeholders que interagem com a Caixa, e construímos, para deixar mais tangível para a instituição, uma agenda. Qual é a nossa agenda de sustentabilidade? Né? Que tem uma ambição, que tem os públicos-alvos, que tem as frentes que a gente vai desenvolver, as temáticas que são importantes para a gente poder priorizar a condução dessa agenda no banco. Então, esses são os 4 principais artefatos de governança no nível estratégico, que é o que a gente leva e reporta para a nossa governança. Nessa sequência, a gente tem aqui a nossa política, que ela foi orientada, inclusive, com distribuídas as diretrizes nos 5 pilares da Agenda 2030, tá aí quem quiser conhecer e nos dar feedback também sobre essa política. Na sequência, a gente considerou os artefatos institucionais e de mobilização. Primeiro, o que a Paula e o Fernando falaram aí da importância dos pactos e compromissos voluntários, né? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos do que a gente já aderiu e como isso orienta bem as nossas instituições, a exemplo do PRI para a nossa Asset, o PSI também para a Seguridade, além de o PRB e todas as outras, como o Pacto Global, Princípios do Equador, que orienta a nossa atuação aqui como instituição financeira, especialmente do crédito, nos processos internos, nas nossas decisões de governança. Então, isso foi um fator importante para a gente conduzir a pauta aqui na agenda. Além da agenda, como eu falei, que é um instrumento de mobilização importante, o desdobramento da estratégia no plano de negócio integrado, não é? Porque a gente, a partir disso aí, a gente definiu metas para cada linha de negócio, para cada vertical, de como a gente entende que as questões socioambientais e climáticas precisam estar endereçados também nos seus produtos, com indicadores que são mensurados para as diretorias, para as vice-presidências, né? E também o instrumento de orientação a conselheiros. Isso é muito importante porque, numa atuação em conglomerado, todos os votos dos conselheiros em decisões importantes que eles vão levar lá, porque eles representam a IF, dentro das empresas subsidiárias e das participadas, eles trazem as pautas e alguma pauta de sustentabilidade que é do nosso interesse, a gente orienta o conselheiro a levar isso lá para a subsidiária. Então, na participação dele, por exemplo, se no nosso monitoramento da política de responsabilidade socioambiental, a gente identificou que não está tendo um avanço por parte da subsidiária na política, na implementação da política, esse conselheiro é orientado lá a colocar isso na pauta ou a fazer este apontamento para ter um destaque de ata da reunião lá, para que se desdobre em alguma ação de avanço ou de melhoria ou de correção do rumo que nós aqui na IF e na área de sustentabilidade, que acompanhamos a política, a gente identificou e apontou. Então, é um artefato importante aí também para essa mobilização dentro das subsidiárias. Na sequência, aqui também algumas parcerias e adesões, que a gente chama de habilitadores, né? E o NEPFI também já falou da importância da taxonomia, e a taxonomia aqui na Caixa, ela foi crucial para um movimento de identificação dentro do nosso portfólio de produtos e da nossa carteira de financiamento, o que é sustentável ou não. E a nossa taxonomia, a gente utilizou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Então, os produtos tinham que atender, no mínimo, a 2 ODS e não ter impacto negativo em nenhum dos demais. Então, dentro daquelas metas, a gente classificou, forneceu dentro de um painel toda essa identificação dos produtos e, com isso, a gente estabeleceu metas.
compromissos até 2030 de onde a gente quer chegar com essa carteira, no caso aí, mais bilhões que a gente quer aumentar esta carteira. Hoje, 64% da carteira da Caixa está classificada dentro da taxonomia. Além disso, nós estamos desenvolvendo uma outra taxonomia mais específica para a gente trabalhar 5 níveis diferentes de evolução do produto dentro de uma taxonomia sustentável, para a gente servir de insumo para essa conversa tete a tete com os gestores de cada vertical aqui do banco, né? O que é que ele tem de oportunidade para melhorar e ele mesmo também identificar como ele pode levar o produto dele para essa sustentabilidade forte, que é o que nos orienta. O framework de finanças sustentáveis, que muitas instituições aqui já conhecem, já têm, isso é super importante para que oriente as captações, especialmente as captações internacionais, né, que a gente vai fazer, que a gente já vem fazendo, e os bancos vêm fazendo, e a aplicação dessa captação, seja diretamente ou montante equivalente, dentro das categorias e orientadas por requisitos internacionais que esses frameworks precisam atender, né? Outro elemento importante é a metodologia de classificação ASG dos ativos financeiros para a composição dos fundos, que a nossa Caixa Asset faz, já para qualificar esses ativos, né, se eles estão atendendo a esses critérios de classificação ASG, atendendo até recomendações da própria Anbima. Isso é super importante, porque a gente já vai identificando e orientando para que tipo de ativo a gente quer cada vez mais ampliar, e se o fundo tiver uma característica ASG, ele tem um rigor ainda maior em relação a esses níveis. Quem não tem isso, a gente recomenda e coloca nosso time da Asset à disposição para algum tipo de troca. Esse é o habilitador. E, por fim, aqui o nosso framework, os artefatos de monitoramento, reporte e verificação, que muitos já têm, né? Primeiro, o sistema de avaliação de desempenho de dirigentes e unidades. Se as pautas de sustentabilidade e clima não estiverem refletidas no sistema de avaliação de desempenho das unidades, dos dirigentes, no qual a gente estabelece as metas e acompanha se o desempenho está indo na direção do que a estratégia e o plano de negócios integrados pretende que o banco chegue, isso tem que ter um reflexo, seja na remuneração variável dos dirigentes, seja também nas notas das unidades, para elas terem acesso a bônus, a participação dos lucros e também as notas sobre o desempenho geral, na nota da unidade, no cumprimento das suas metas. É um artefato super importante para monitoramento e também servir para a gente reportar os avanços, que a gente depende de toda a organização da empresa. O relatório de sustentabilidade e o relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticos de RSAC, super importante para saber o status do banco, em cima de metodologias da publicidade, especialmente a um banco público, isso é super importante. Em relação aos riscos sociais, ambientais e climáticos, a gente precisa ter esse tipo de orientação para poder verificar em que nível de exposição o banco está, usando o demonstrativo de riscos sociais, ambientais e climáticos, que também faz parte de um artefato estratégico, que é a nossa RAS, que é a nossa matriz, né, de apetite a risco, por riscos, onde todos os dirigentes do banco recebem, e lá está definido, dentro do nosso apetite, como é que foi o nosso desempenho no risco social, no ambiental e também no climático. Isso é reportado ao Conselho de Administração, e se tiver algum tipo de impacto, a gente tem que trabalhar sobre isso. O inventário de gases de efeito estufa, sobre as emissões dentro de todos os escopos, e que ele deflagra uma série de iniciativas também de ações de ecoeficiência, de ações orientadas para o que a gente precisa também mostrar para a governança das oportunidades que a gente tem de reduzir as emissões e até o que a gente precisa compensar. Por exemplo, a Caixa tem hoje 164 unidades com energia solar. Então, a gente reduziu bastante com essa geração própria e adquirindo energia solar também no mercado, com fazendas solares. A gente reduziu a nossa pegada em relação ao escopo referente à compra de energia. Mas nem tudo que a gente consegue, a gente ter de energia renovável. Então, a gente compensa, por exemplo, comprando a IREC. Então, isso dá à governança meios para decidir. Vamos fazer um investimento em troca da nossa matriz, a forma como a gente compra energia, ou vamos investir em aquisições próprias, colocar nos nossos telhados, ou vamos mitigar mais onde está tendo maior emissão. Então, sem a informação, não tem como a governança acompanhar, monitorar e decidir.
Então, são instrumentos, são artefatos super importantes também para essa decisão. E além do reporte das adesões, dos compromissos voluntários e públicos que a instituição assumiu publicamente, que isso traz gera valor em termos de reputação, das ações do banco, para os clientes, para os acionistas, quem tem, e com isso a gente consegue também demonstrar os avanços e comprometer a governança e todo o banco com aqueles compromissos que as instituições assumiram para evoluir dentro dessa pauta, né? Por exemplo, se eu quero ser net zero em 2050, qual é o caminho que eu construí e que eu estou seguindo e que a governança precisa acompanhar e dar as condições para que esse caminho não seja interrompido, né? Tem que ter investimento, tem que ter mudanças, e tem os trade-offs lá que as escolhas precisam ser decididas com a governança. Bom, e o Felipe agora vai falar um pouco sobre essa jornada da neutralidade climática, como a gente vem conduzindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Valeu. Então, eu vou contar para vocês alguns dos movimentos que a gente está fazendo agora para caminhar em direção à agenda de neutralidade climática, que entra, obviamente, né, a discussão que vocês têm acompanhado nessa jornada de mitigação e adaptação. E a Paula mostrou um quadro, logo no começo da fala dela, que indica com clareza algo que, apesar daqui a gente ter dado explícita atenção para o olhar do clima, nós temos movimentos, e eu vou comentando aqui em cada um desses itens, ligados à natureza. Porque clima e natureza são indissociáveis nessa agenda de transição. Então, isso é bastante importante, porque a gente fala da jornada climática e acaba, às vezes, ignorando, né, ou esquecendo ou marginalizando que a agenda toda da natureza sustenta tudo isso. Né? O clima, inclusive, é um componente da natureza. Então, esse movimento que a gente está construindo está buscando olhar e ficar alinhados a todo o compromisso e o movimento global que a Paula mostrou, falando desde a TCFD, que hoje já está incorporada no próprio sistema financeiro, né, pela IFRS S2, a TNFD, que nós fazemos parte do grupo piloto, da avaliação da nossa carteira, da exposição, da dependência e dos impactos com a natureza. Então, o primeiro movimento que a gente está construindo é o desenvolvimento, a formulação de uma estratégia de transição climática. E aí é interessante pensar a transição climática como sendo a projeção de um cenário e a provocação para uma escolha estratégica da organização de quem ela quer ser numa sociedade de baixa emissão de gás de efeito estufa. Então, numa sociedade cuja a economia funcione baseada em baixo carbono, quem é que a Caixa quer ser? Isso significa não só os clientes com os quais a gente quer se relacionar, os setores com os quais a gente quer se relacionar, mas como, até pela nossa história, como nosso papel como banco público, nós vamos viabilizar a transição desses setores e a criação de oportunidades justas e democráticas para todas as pessoas que, nesse processo de transição, poderão acabar ficando para trás, né? Que é exatamente o lema dos ODS, é não deixar ninguém para trás. Então, a nossa estratégia de transição climática, ela está olhando tanto a perspectiva dos setores que a gente vai atuar, os mercados e as condições que a gente vai trabalhar, como também a jornada para a geração de oportunidades, e isso qualifica também os nossos negócios. Então, como que eu consigo, ao financiar a transição de um determinado setor, viabilizar oportunidades de emprego, renda, emprego digno, né? E renda para várias pessoas, e especialmente para aquelas pessoas que historicamente ou estão marginalizadas ou são muito mais vulneráveis à transição climática. A gente sabe, né? Muitos de vocês talvez já tenham visto nessa jornada, o Observatório do Clima tem... Eu falo que são estudos muito bonitos, apesar das mensagens serem muito horríveis, mas os estudos são muito bonitos porque são muito bem feitos, mostrando o quão vulnerável as mulheres e os jovens são neste processo de transição. Então, há uma atenção necessária para incorporar na construção da estratégia de transição climática este olhar também. Não é só, e esse é um ponto que para nós aqui na Caixa, isso é muito caro, a gente não olha a agenda socioambiental só como uma agenda de risco. Ela é uma agenda vocacional da nossa existência. Ela é e deveria, na minha opinião, ser uma agenda de urgência contextual de todas as empresas em qualquer lugar
e ela também é uma agenda que traz consigo riscos e oportunidades dentro desse processo. Então, é importante ter essa clareza meio ontológica, sabe? Quem eu sou nesta discussão da transição climática, quem eu sou nesse movimento de construção de um mundo novo, de uma nova forma de produzir, consumir e viver, que emita pouco, né, ou nenhum gás de efeito estufa. O outro movimento que a gente está fazendo são ajustes, e esse ponto ele é bastante desafiador, mas muito empolgante, porque a IFRS, né, o IFRS, né, que a fundação que a Paula também colocou logo no começo da apresentação dela, é guardiã do relato integrado. Então, ela é guardiã de um olhar de pensar, e o que tem de bacana no framework do relato integrado? Ele, por design, contextualiza as organizações, seja elas do sistema financeiro, sejam elas da economia real. Você contextualiza uma organização, dizendo que ela não ocorre no vácuo, ela não ocorre consumindo de forma linear, né, entra recursos e joga recurso fora, que é o modelinho da economia linear que a gente vem como um todo buscando fazer virar circular, né? Ele mostra que toda organização ela depende de 6 tipos de recursos, né, categorizados como 6 capitais, e que esses capitais são transformados por essas organizações a partir das suas escolhas intencionais, então sua estratégia, guardados no processo de decisão e acompanhamento por sua governança e dentro de um panorama do que as organizações estão pensando fazer e alcançar. E dessa transformação de recursos sai, né, então tem o input, né, a entrada desses recursos, ou capitais, né, como é o nome que a gente usa para o RI, e sai como outputs, outcome e impacto. Então, um olhar de ver a capacidade da organização criar, manter ou corroer valor no curto, no médio e no longo prazo, de forma direta ou estruturante em tudo que faz. Então, a IFRS, ela vem sinalizando as normas, né? S1 e S2 já vão ser obrigatórias a partir do ano que vem, né? Então, em 27, todo mundo vai ter, do sistema financeiro, pelo menos, né? Vai ter que reportar 26, e eles já sinalizaram que até novembro, né? Provavelmente vão colocar mais 2, pelo menos. Então, no caminho de ir orientando as organizações para caminhar de uma forma mais holística e integrada no desempenho delas. E o desafio aqui é conseguir compreender a intencionalidade dos movimentos e o relacionamento com a materialidade financeira disso. E um ponto interessante é que materialidade financeira não é que tudo precisa ser monetizado. E esse é um olhar importante, porque como a norma lida e direciona as atuações contábeis, não é tudo que precisa virar dinheiro. Inclusive, a gente sabe, muitas coisas não são possíveis serem monetizadas, porque a inexistência delas é o colapso das condições da gente continuar existindo aqui. Mas você consegue sinalizar estes temas que podem ser valorados de formas não monetárias, como eles impactam a sua capacidade de manter e sustentar um fluxo de caixa, de acessar mercado e atender os relacionamentos com os investidores. Isso são componentes fundamentais da materialidade financeira. E aí é um exercício legal que eu imagino que nessa jornada como um todo, todos têm sido incitados, instados e inspirados a perceber, a agenda de sustentabilidade na sua completude, ela é um tema financeiramente material. Então, porque ela vai afetar esses 3 componentes, ainda que os componentes explícitos da sustentabilidade não devam necessariamente todos eles serem monetizados. Então, esse é um desafio que a gente vem conduzindo aqui em parceria com diversas outras áreas do banco. O terceiro, o Jean já trouxe alguns pontos disso, a Paula também explicitou. A assunção de compromissos públicos, ela é um movimento importante para que seja incorporado no processo de governança da empresa, tanto o decidir assumir o compromisso, quanto depois acompanhar o seu desdobramento, né? Toda a jornada para alcançar uma neutralidade climática dentro do sistema financeiro, um modelo em que a gente consiga ser positivo para a natureza, né? Que é outra agenda que a UNEP-FI, inclusive, promoveu. Então, o olhar da positividade à natureza, de você conseguir ser regenerativo de fato, então, melhorar as capacidades que sustentam a nossa vida e todas as outras formas de vida no planeta. Vocês sabem, imagino que todo mundo deva ter visto, se não por aqui, em alguma outra divulgação, o Instituto de Resiliência, o Centro de Resiliência de Estocolmo calcula, né, periodicamente as fronteiras planetárias, e das 9, nós estamos
muito além do nível seguro de 6 delas, incluindo o clima e a biodiversidade. Então, que são duas fronteiras ou 2 serviços planetários âncora para a estabilidade das condições que a gente tem aqui. Então, os compromissos públicos que a gente está construindo, eles dialogam tanto com essa agenda mais claramente ambiental, de neutralidade climática, de positividade em relação ao uso e a regeneração das capacidades ambientais, né, da natureza, quanto também uma agenda social. Porque um ponto que foi importante, o Jean mostrou aqui na jornada, e algo que vale a pena, eu convido todos a guardarem sempre isso, e certamente essa jornada do clima que todo mundo está participando tem trazido. A agenda de sustentabilidade é uma agenda socioambiental, ela não é sócio ou ambiental. São as duas coisas. Então, se a gente está falando, não existe progresso e qualidade humana de vida numa natureza colapsando. Assim como não é possível pensar na guarda e na regeneração da natureza com a humanidade vivendo na absurda miséria abjeta. Então a gente precisa garantir o olhar socioambiental o tempo todo. Então a gente vai fazer uma transição? Maravilha, vamos fazer o mais rápido possível, que estamos numa urgência climática. Como isso vai ser feito de maneira a não penalizar aqueles que quase nenhuma contribuição tiveram para a gente chegar no estado que está? Como que a gente vai viabilizar o acesso genuíno, honesto, legítimo para todas as pessoas terem uma vida digna, inclusive discutindo que vida digna é essa? Né? Então, e essas agendas, elas nos ajudam. Imagino que todo mundo já deva ter feito sua pegada ambiental, né, no WWF. Se não fizeram, vale a pena jogar lá no Google o link e fazer, para ver quantos planetas são necessários para sustentar o estilo de vida que a gente tem. Então, discutir que vida digna é essa também passa por ver, bom, o que a gente está chamando de vida digna cabe na Terra? Cabe na Terra para todo mundo? Então, essas discussões são muito importantes, e a assunção de compromissos públicos nos coloca também em arenas e espaços para trazer essas pautas, para trazer essas agendas. Então, essa oportunidade de falar com vocês também é uma oportunidade de trazer essas reflexões, essas provocações que incorporam no dia a dia do nosso trabalho aqui na Caixa. O PECAF é uma parceria, né, bastante robusta para a gente trabalhar as emissões financiadas. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Ele é o mais importante, não que os outros 2 escopos não sejam importantes, mas para o impacto do sistema financeiro, o que é realmente relevante para tentar trabalhar a mitigação e essa transição para uma economia de baixo carbono são as emissões financiadas, né? Então, porque é muito confortável, empresas de serviço, empresas financeiras, meu escopo 1 e 2 é pequeno. Lógico que é. Você financia a economia real pelo escopo 3. Então, é ela que vai gerar um monte de emissões em toneladas. Então, o trabalho desse cálculo ser o mais granular e o mais contextual possível é um desafio que a gente vem enfrentando em parceria com o PECAF e em outras jornadas que a gente está fazendo. Daqui a pouco eu vou falar de outra, porque o olhar do clima, ainda que super desafiador, ele é um olhar global, né? O clima tem as metas estabelecidas pela ciência, pelo Acordo de Paris, por uma série de outros movimentos, com o número de quantas emissões você tem que reduzir, né? Quantas você pode ter pensando no orçamento de carbono das organizações. Quando a gente olha essas emissões financiadas, geradas por cadeias produtivas ou práticas individuais, né, humanas, espalhadas por diversos biomas e realidades brasileiras, não dá mais para ficar só nessa conta consolidada que você soma tudo. Você precisa começar a olhar essas realidades. E esse desafio de contextualizar a emissão nas cadeias, nas práticas de cada um dos lugares, é algo que a gente vem buscando trabalhar e contribuir também para o avanço da própria abordagem do PECAF. Isso, dentro dessa mesma linha, falando da questão do clima, a gente tem um projeto que está em andamento com a Universidade de São Paulo para a gente definir, né, uma linha de base da construção civil, entendendo os materiais, os métodos que são usados na realidade no contexto brasileiro. E a partir deste entendimento, então você tem uma calculadora de emissões dos empreendimentos, dos projetos, da construção civil. A partir daí, começam as discussões, tá bom, agora eu tenho a informação, eu, enquanto banco, vou fazer o que com isso aqui em direção a uma transição climática? E aí vem que a gente coloca aqui a possibilidade, né, da construção de soluções e arranjos financeiros para fazer o financiamento de construções net zero, contemplando, né, o ciclo de vida do empreendimento como um todo e não só da sua construção.
Então, que é um olhar importante, e nesse olhar de pensar as emissões do ciclo de vida, olhar empreendimentos pela visão de ciclo de vida, é onde entra também as camadas sociais. Essas casas, esses prédios, esses empreendimentos que serão feitos, eles abrigarão de uma forma mais fácil ou menos fácil em termos de intervenção famílias que vão envelhecendo, vão diminuindo ou aumentando de tamanho. Como essas intervenções nessa construção podem ser feitas de forma a serem justas, nesse olhar humano da adaptação da vida e da composição das famílias, da sua dinâmica, mas também da guarda das emissões por meio, né, das intervenções que são feitas. O outro movimento que a gente está fazendo, esse aqui eu acabei explicitando só a parte do carbono, mas a gente está num trabalho de construir o orçamento e o preço interno de carbono, algo que já é mais corriqueiro na maior parte do sistema financeiro. Ele é bastante importante porque ele subsidia o processo de governança. A partir da definição do orçamento e do preço interno de carbono, a gente consegue definir o desempenho dos negócios, o desempenho dos processos, estabelecer com mais clareza metas de desempenho dessas linhas e dessa atuação da instituição como um todo, pensando a agenda climática, mas a gente está na mesma jornada, que eu acabei não pondo aqui, mas a Paula me instigou a deixar claro a perspectiva da natureza no processo. A gente está fazendo também a construção do preço e do orçamento da biodiversidade, que é muito mais difícil do que o clima, porque ela depende dos biomas, da capacidade de cada região, de cada lugar em que a gente está. As 14 recomendações da TNFD começam a trazer parte dessas discussões para a agenda, mas a gente ainda não tem, e é onde cabe falar de uma discussão de ser positivo pela natureza ou ser regenerativo, é dizer, da mesma forma que você estabelece um volume, um limite de emissão de gás de efeito estufa, que é o orçamento de carbono, como é que a gente consegue definir e estabelecer o quanto de capacidades que a natureza pode nos prover nos biomas onde nós atuamos, uma cota, uma parte, um pedaço daquilo que a gente pode, por meio dos nossos financiamentos, por meio da nossa atuação enquanto instituição financeira pública, consumir ou gerar em termos de dependência e efeito. E melhor, sabendo quanto é este orçamento, dado que a natureza funciona na lógica de estoques e fluxos, como é que eu consigo aumentar estes estoques? E aí eu, de fato, começo a criar um portfólio de soluções financeiras e uma agenda intencionalmente voltada para a regeneração, a partir das capacidades dos biomas que lá estão. E por fim, a gente traz a tabela de oportunidades. Eu coloquei, né, que a agenda que a gente trabalha, e convido todo mundo a pensar que a agenda que se trabalha nessa discussão climática e de biodiversidade, ela não é só uma agenda de riscos, tem um trabalho que nós estamos fazendo para deixar mais evidente, mais explícito a questão das oportunidades, né? As oportunidades que surgem nesse processo de transição e que entra também uma agenda que, para nós, pela nossa essência, torna-se uma oportunidade, ainda que muito desafiadora, que é o combate às desigualdades. Então, a agenda de transição climática e ambiental, ela é uma agenda que precisa vir imersa numa agenda de combate à desigualdade. A justiça climática, o combate ao racismo ambiental, são pautas de combate à desigualdade. Então, isso são oportunidades para um banco público criado para combater a desigualdade, né? Criado para hackear o sistema que está posto, para que a gente possa construir alternativas que de fato incluam, que de fato criem capacidade e condições para que as pessoas possam, no que a gente chama aqui de cidadania plena, inspirados nos trabalhos da Amartya Sen, criar, sustentar e escolher a vida que valorizam ter. Então, esse, no fim das contas, é o que a gente olha como transformar a vida das pessoas e libertá-las para criar, sustentar e escolher a vida, criar, escolher e sustentar, né, a vida que valorizam ter. E aí, para terminar aqui a nossa parte, a gente vai compartilhar com vocês um vídeo de 1 minuto mostrando esse olhar que explica um pouco melhor sobre a nossa natureza nesse processo da jornada do clima.
Pessoal, muito obrigado e a gente fica aqui à disposição na Vice-Presidência de Sustentabilidade e Cidadania da Caixa, caso alguém tenha alguma dúvida, querer algum tipo de troca. Muito obrigado. Obrigada, Jean. Obrigada, Luiz Felipe. Eu acho que foi inspirador conhecer um pouco da jornada da Caixa. Um dos pontos ali, Jean, que você trouxe, né, quando você mostrou ali os comitês de assessoramento e como a sustentabilidade faz parte disso, não tem como uma ação dessas, né, de você trazer esse assunto para o core business, para as decisões, não ter um impacto muito positivo na visibilidade dessa pauta, na importância dessa pauta e também na alavancagem dessa agenda, né? E a fala do Luiz Felipe também foi muito inspiradora quando trouxe a jornada de neutralidade climática de vocês. E eu acho que essa tríade, né, de agenda vocacional, usando as palavras do próprio Luiz Felipe, né? Agenda vocacional versus urgência e versus essa agenda de riscos e oportunidades, isso, sem dúvida, traz um impacto aí muito positivo na agenda de vocês. Parabéns e muito obrigado por vocês terem compartilhado conosco. Eu estava dando uma olhadinha aqui nos participantes, né, desse workshop hoje, fiquei muito feliz em ver a participação bastante massiva aí do time de seguros aqui das comissões da CNSEG, das seguradoras, e eu não poderia deixar de citar duas pessoas. A primeira delas é o Laurindo dos Anjos, que é o presidente da Comissão de Gestão de Riscos da CNSEG, que é da Caixa Residencial, inclusive, e também a Fátima, que é a presidente da Comissão de Integração ESG da Mafre. Então, são duas lideranças que advocam aí, estão nessa jornada de alavancar essa agenda e de trazer realmente esse assunto para uma estratégia nas tomadas de decisão das companhias. Então, muito obrigada aí, já de antemão pela participação de todos, e lembrando a vocês que está aqui no chat a pesquisa de satisfação aqui do nosso workshop. Não deixem de participar. Através dessa pesquisa, a gente vai poder melhorar sempre aí os workshops que a gente vai trazendo para vocês. Paulinha, Fernando, vou trazer uma pergunta aqui para vocês, que eu gostaria de, já para iniciar o nosso bate-papo, ainda que ele seja rápido, porque a gente tem mais alguns minutinhos de workshop. Eu vou fazer duas perguntas em uma para vocês dois. Eu queria escutar um pouco a visão de vocês sobre esse tema, até porque vocês são um organismo internacional, que é o seguinte: para vocês, quais são os maiores gaps que ainda impedem que o clima e biodiversidade sejam incorporados de uma maneira transversal na governança corporativa das companhias? E, nesse escopo, né, na visão de vocês, qual o papel que os reguladores e os próprios organismos multilaterais devem desempenhar para acelerar a convergência entre governança e sustentabilidade? Quer que eu comece e aí você me complementa? Uma maravilha. Bom, essa é a pergunta, né, de $1 trilhão, de $1 trilhão. Mas eu acho assim, como eu falei no início, eu acho que os indutores estão dados e estão muito claros, né? Você tem indutores de mercado, você tem indutores, né, por meio de regulações, você tem indutores, né, por meio da sociedade. Então, os indutores estão aí, né? Alguns vindo com mais força que outros, em momentos, né, diferentes. A gente vê ondas, né, de mais força ou menos força, mas são os grandes indutores chaves para a gente conseguir, né, entender e avançar nessa agenda. Eu acho que, como eu coloquei, né, na minha apresentação, a regulação ela ajuda, né, muito. Os compromissos voluntários eles ajudam muito, né, como o próprio Jean e o Felipe colocaram, né, os compromissos que eles entraram ajudam a organizar isso internamente, a conseguir sair desde a governança até a parte mais operacional. Mas, claro, sempre falta muita coisa, né? Sempre falta, né, educação, se a gente for pensar, né, numa agenda de longo prazo, né, as mudanças que já ocorreram entre as gerações. Falta dados, sempre falta muito dados.
A gente tem ainda muitos dados que foram criados, não necessariamente para a nossa realidade, né? O Brasil é muito grande, ele é quase como um continente muito rico em biodiversidade. Ou seja, na hora que a gente vai, né, tentar fazer olhar os dados climáticos para poder fazer a transição, e como o próprio Felipe falou, e eu falei também, não tem como a gente desassociar Brasil, natureza de clima, impossível. Então, assim, os dados que a gente precisa, eles são dados locais, eles são dados por bioma, eles são dados, inclusive, né, por microbioma, por sub-região. A gente precisa de muita informação para conseguir né, demonstrar e chegar nessa transição. E cada vez mais a gente está vendo, né? Eu gostei muito na fala final do Felipe, que ele colocou as oportunidades, a gente tem que demonstrar cada vez mais todas as oportunidades que a gente tem, né? Principalmente juntando biodiversidade com clima, para inclusive também fazer esse business case, para quem ainda não está convencido, né, pelos indutores de regulação, fazer o business case também. Quem ainda não está convencido, né, pelo né, o dever, como o próprio Felipe colocou muito, a gente com certeza também pode fazer isso pelo business case, porque tem muitas oportunidades. Mas, enfim, coloquei alguns pontos, eu acho que a gente está avançando muito, sempre tem que avançar mais, mas vários desses pontos que eu coloquei, eu espero que a gente continue, né, juntos, se apoiando para conseguir avançar. Eu só vou complementar a minha resposta falando do modelo das 3 linhas de defesa para tentar dar uma resposta estruturada, mas acho que é interessante, meu aprendizagem na UNEP-FAI é como adaptar a conversa para os distintos foros numa organização pode ajudar muito para que a estratégia seja organizada nessa governança. E quando falo do modelo das 3 linhas de defensas e de adaptação da conversa, quando você fala com a primeira linha, o negócio, acho que quando eles veem as oportunidades tecnológicas, eles veem os value pools, eles veem o crédito emergente que pode nascer desta transição, acho que adaptar o idioma, a conversa para eles, para as suas inquietudes, isso pode ajudar muito. Eu não estou falando só da UNEP-FAI, vocês nas suas organizações acho que também apresentam o mesmo desafio, não? Quando é falar da transição em distintos setores. Para a segunda linha, que as pessoas que trabalham na operativa de risco e legal, acho que eles conhecer as iniciativas que podem criar sinergias, optimização de processos, algumas iniciativas que foram criadas para risco climático, como elas podem ser reutilizadas para o risco ambiental, natureza, biodiversidade. Acho que eles podem ver esse business case que a Paula falava, para eles também ter uma tomada de decisão mais aterrissada, mais visível, mais transparente, acho que pode ser uma abordagem interessante. E também para a terceira linha, acho que eles ver claramente qual é o rol e responsabilidade de cada uma das 2 linhas, acho que também ajuda muito nessa conversa para eles conhecer bem qual é a trocada de informação na organização. Desculpa se minha resposta foi muito risk management, mas tentei como falar como pode ser essa adaptação ou essa sim, personalização da conversa nos distintos atores numa organização. Obrigada, Fernando. Obrigada, Paula. Vou direcionar agora uma pergunta para o time da Caixa, direcionada aqui para o Jean, e Felipe, fica à vontade também, caso você queira complementar.
foi a seguinte: muitas vezes as decisões tomadas nos conselhos das instituições financeiras, elas acabam se distanciando daquele dia a dia das lideranças que estão ali na linha de frente, né? Superintendência, gerência e demais lideranças. Na visão de vocês e na experiência de vocês na Caixa, como fazer para diminuir essa distância e garantir que as decisões estejam compatíveis com as capacidades práticas dos times que estão envolvidos? Esse é um ótimo desafio, Luciana. Não é simples, mas é por isso que a gente trouxe uma divisão na forma dos artefatos, porque a gente precisa cada vez mais trabalhar sobre eles, para munir a governança e a alta administração, especialmente, que está num nível onde essa distância acaba sendo maior, das informações, da materialização daquilo que a gente vem falando, daquela diretriz estratégica, como ela está se desdobrando na prática, ou se ela não está se desdobrando e precisa se desdobrar, e precisamos do apoio do Conselho da Governança, garantindo os meios para que isso aconteça. Então, para mim, bons indicadores, informações, reportes que a gente tem que tentar na pauta, seja na regular ou numa pauta extra, levar para a governança, gerar alguns incômodos, mas nunca só para causar, mas sim para orientar, para que haja tomada de decisão sobre aquilo, tá? Não ficar mostrando o mundo como se ele tivesse tudo maravilhoso, mas a gente mostrar também os desafios da jornada, que ela não é simples, tentar traduzir as informações que muitas vezes não são do senso comum, não são do conhecimento, não fazendo meramente um letramento, mas tentando traduzir para que eles conheçam e entendam as implicações daquilo no negócio, na estratégia, no posicionamento. Eu acho que somente dessa forma a gente pode reduzir essa distância, né, e trazer a governança para o desafio também das lideranças, que precisam ser cada vez mais mobilizadas e estar engajadas com esse esforço, para que essa pauta não fique como um acessório ou uma pauta que ela é apenas para os nossos relatórios, né? Ela sim é parte do negócio, como o Felipe destacou bem, e todos nós trabalhamos para que isso também não seja só uma visão de regulação, tá? É importante a gente trabalhar a questão também de oportunidades para o negócio, para essa nova construção, dessa transição que a gente precisa ajudar na construção, obviamente associada aos riscos que a gente corre diante da inação, mas não deixar ser impulsionado apenas pela regulação, porque isso é um nível de compliance que dentro de uma escala de maturidade organizacional a gente precisa superar, né? Sair a mente do compliance para evoluir para um nível estratégico. É isso que eu entendo. Se o Felipe quiser complementar. Só eu reforçaria um ponto que um desafio importante para o olhar da sustentabilidade incorporada por meio da governança para alcançar todo mundo, além de tentar, a gente brinca em outras agendas que a gente participa com outros grupos, de furar a bolha, né? Então, os temas de sustentabilidade são difíceis. Então, a gente precisa usar, da mesma forma que se fala de linguagem fácil para N motivos, precisa usar a linguagem fácil para sustentabilidade também. Só que há um desafio em simplificar essa linguagem, porque os nossos assuntos de sustentabilidade, eles são realmente muito complicados, né? São muito intrincados, mas dado que falar de sustentabilidade é falar da vida, em alguma forma a gente vai conseguir, né, avançar. Então, melhorar essa percepção do desafio do que está posto por meio dos vários artefatos, como o Jean já colocou, ele tem um poder importante, na minha visão, de incorporar a sustentabilidade genuinamente como um valor na organização por meio da criação, do fomento à intencionalidade das ações das pessoas. Então, é necessário que todo mundo entenda do que se fala quando está se trazendo os desafios e os temas da sustentabilidade, ainda que não necessariamente com todo o requinte técnico que está vinculado a quem de fato se dedica a isso, para que, quando metas, indicadores, avaliação de desempenho, bônus, orientação a conselheiro, qualificação de pautas de votos que passam nas instâncias de governança, surgirem com assuntos de sustentabilidade, não seja um parágrafo alienígena que está lá e precisa de alguém para vir traduzir. Então, esse é o nosso desafio. É isso que a gente vem, de várias formas, tentando fazer. Porque quase todos os artefatos disponíveis nós já fazemos uso. Agora, o desafio é fazer com que eles
transitem na interpretação dos profissionais que se depararão ou serão influenciados por eles, na compreensão de que sustentabilidade é a mesma discussão, ou tem a mesma relevância na composição de se falar de RAROC, se falar de índice de inadimplência e companhia. Então, é uma nova linguagem que precisa ser incorporada no dialeto organizacional, e que traz uma agenda extremamente robusta, que tem impactos que qualificam tudo isso que está sendo construído. Para que não seja, e aí reforço, para encerrar aqui o que o Jean falou, não seja pautas de compliance. Então, assim, porque a regra, a área tal mandou fazer, agora tem que fazer, porque senão vai ser punido. Essa talvez seja a pior, ainda que necessária, a pior estratégia para se fomentar a sustentabilidade. Porque se a gente tem uma urgência civilizatória, não vai ser por meio de decreto que a gente vai conseguir resolver isso. Então tem esse desafio todo de dar noção, dar contexto, dar relevância para as pessoas perceberem que não importa onde você está e o que você está fazendo, a pauta de sustentabilidade vai te afetar. Ela vai te afetar, porque é uma pauta civilizatória, ela vai te afetar. Então, quanto antes a gente souber disso e conseguir se movimentar para ter uma condição mais favorável, melhor. Então, a gente vem buscando trabalhar nisso, mas é só complemento ao que a gente falou. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Jean. Obrigada, Felipe. Obrigada, Paula, Fernando. A participação de vocês foi incrível. E agradeço aqui também a plateia que está aqui com a gente até o final. A gente está aí só aqui, já estamos com 255 pessoas, então a gente percebe como esse tema tem tomado relevância e como ele é importante, né? Esse é o 4º workshop da trilha, Jornada Rumo à COP30, que é uma iniciativa conjunta da Ambima, da CNSEG, junto com a FEBRABAN. As datas dos próximos encontros são dia 1º de outubro, com o tema Financiamento Climático, e no dia 28 de outubro, com o tema Planos de Transição. A gente conta com vocês, não deixem de participar e seguimos juntos rumo à COP30. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos.